No dia de hoje, então, nós temos quedas infinitas, Fofas, porque sexta-feira o S&P 500 ele fechou de forma horrorosa. Deixa eu só pegar aqui, eu vou pegar aqui o S&P 500, depois a gente volta aqui para falar de Luna também. Mas S&P 500 fechou na sexta-feira uma barra vermelha, rompendo, rompendo a média de curto prazo, entrando em tendência de baixa no gráfico mensal, com forte tendência mensal de queda, né? E basicamente é isso que nós temos para hoje, tá? Então, para esse ano, na minha opinião, a gente vai ter aí, olhando um gráfico desses, pelo menos aí mais uns 2 meses de baixa no S&P 500, e geralmente ele antecipa esse tipo de movimento, né? O MACD, ele antecipa um movimento de baixa. Temos a curva de juros, da taxa de juros, da taxa de juros não, a curva de yields lá nos Estados Unidos voltando, tendo uma reversão. Então, os investimentos de curto prazo estão pagando melhor do que os investimentos de longo prazo. Isso faz com que os investidores diminuam o apetite ao risco e queiram sair de mercado de ações. Então, nós temos como resultado disso, né, dessa curva, dessa inversão da curva de, de bonds e de yields, nós temos basicamente o preço caindo, né, dos mercados acionários. E isso significa que o apetite ao risco dos investidores está baixo, está caindo cada vez mais. Uma vez eu falei que o Google, tá, ele é um dos melhores indicadores, é o Google Trends, é um dos melhores indicadores para ver se a gente está no mercado em tendência de alta ou não, né? E realmente o BTC, se for ver aqui, tem uma pesquisa de Bitcoin, o BTC está em queda, né? Não só nas pesquisas no Brasil, como no mundo todo. Então, desde que a gente começou, né, no ano passado, a ter dificuldades, ou seja, no ano passado nós tivemos uma super grande queda de 50%. Depois o preço até deu uma retomada, né? O interesse até voltou. Mas na verdade nunca tivemos uma demanda tal como em 2000, no início de 2021 e o ano de 2020 praticamente. Nós sempre tivemos uma demanda menor. E nós estamos vivendo isso praticamente já quase um ano, né? Onde o interesse ele diminuiu bastante. Logicamente que esse interesse foi trocado por outras coisas, como metaverso, como altcoins, como gamecoins, né? Então nós tivemos aí, deixa eu só ver aqui, metaverse. Ó, o metaverso foi bem depois ainda, ó, tá vendo? Foi lá em outubro. E agora nós temos perda de interesse também sobre esse tema. Então, são ondas, né? São ondas são tendências e hypes que acontecem por um determinado período de tempo e acaba caindo bastante depois, né? O interesse cai. E com o interesse caindo, na minha opinião, tem menos dinheiro, menos entrada, menos capital e assim por diante. Então, nós temos eu mostro sempre o gráfico da Glassnode, né? Para mim, a Glassnode que ela tem vários dados on-chain interessantes para tu saber a adoção, número de entidades que estão entrando, valores que estão saindo em corretoras, mas basta você ter uma coisa, tá? Que é o chamado MVRV, que é o valor de mercado versus o valor realizável. Você percebe que os investidores, se o preço sobe e eles já vendem para realizar um lucro pequeno, isso significa que nós temos um mercado com muito mais oferta de venda do que de compra e pouca demanda compradora. Então a demanda ela continua crescente, continua sendo sempre maior ao longo do tempo, porque a adoção causa essa demanda. Porém, ainda a gente não chegou num ponto em que o mercado ele voltou a parar de distribuir. Nós, na minha opinião, estamos em fase de distribuição de lucro, tá? Então, agora ainda não acho que com o apetite ao risco reduzido dos investidores, né, dos mercados voláteis e os mercados mais arriscados e também uma demanda menor, automaticamente nós vamos ter os compradores desses mercados de criptomoedas e mercados de ações realizando mais os seus lucros do que assumindo mais riscos, né? Então, isso é um ciclo normal e clássico de bear market, tá? Então, eu sempre falo aquilo para vocês. O MVRV, para mim, ele é o indicador mais importante dos dados on-chain.
É ele que vai dizer se a gente está em uma tendência de alta ou não, tá? Por quê? Porque daí, se ele estiver acima do nível 1 ou acima do nível da água no MVRV, isso significa que os investidores estão querendo assumir mais risco, querendo comprar mais e não ter aí no meio do caminho grandes realizações. Se tem realização de lucro, é uma realização temporária, o preço geralmente volta a um topo anterior e existe mais compra, mais força compradora, até que enfraqueça, né? Conforme aconteceu aqui dele começar a produzir topos e fundos descendentes, o indicador, enquanto no preço nós estávamos com topos e fundos ascendentes. A mesma coisa aqui, né? Essas divergências, tá? Então agora a gente quer encontrar futuramente uma possível divergência ou uma confluência em fundo. Quando ele descer mais essa linha amarela aqui, ele pode chegar a níveis ainda do tempo do Covid, por exemplo, derreter até mais lento. A gente não sabe quanto tempo vai durar, mas o fato é a gente rompeu para baixo. Tá? Esse canal aqui foi rompido para baixo. Então estamos abaixo do canal de acumulação, né? E geralmente temos prováveis quedas ainda para acontecer, tá? Ele pode voltar a subir somente para testar essa região como resistência, para depois voltar a cair, ou ele pode cair direto aqui, tá? E vir primeiro para esse fundo aqui, testar ele, voltar o preço a subir e ele trazer mais baixo, tá? Então, logo de cara, a região compradora que tem aí, tem uma região compradora que eu acho que pode ser o fundo do BTC, que pode ser essa região aqui. Mas antes disso, acredito que ele vai dar uma pequena segurada nessa sombra aqui, ó. Tá? Então, $34.000 é uma região de interesse comprador. Então, nessa região, quando o preço chegar ali, e se ele chegar ali, né? Porque tudo pode acontecer no mercado. Se ele chegar ali, acho que aquele vai ser a primeira suporte antes dele voltar a fazer uma onda projetada para cair um pouco mais, tá? Então o price action esse é o price action A, que vai evoluir para o price action B, e depois, na minha opinião, o preço lá na frente, no futuro, tenderá a voltar a subir, tá? No meio do ciclo de baixa, temos altas, e essas altas a gente sempre duvida que elas a gente sempre duvida da capacidade do Bitcoin cair, né? E a gente sempre duvida da capacidade do Bitcoin de subir. Então, por enquanto, ele está caindo, está perdendo fundo, está indo para testar algumas regiões. Essa aqui, para mim, então, é a primeira região que eu acho que eu posso fazer um aporte comprador em $34.000, né? O S&P 500, então, ele segue direcionando para a gente como vai ser o comportamento do mercado. Nós temos aqui, pessoal, um pivô clássico de baixa, abaixo da média 8 semanal. Isso indica que a gente tem que ter muito mais, tomar muito mais decisões inteligentes de ou você vai comprar enquanto o preço cai, e aí você vai ter toda a paciência do mundo para aguardar no futuro isso voltar a subir, porque pode ser que ele volte rapidamente, mas pode ser que ele volte daqui a 3 anos, tá? Então